O Ministério da Saúde anunciou na semana passada que a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 será oferecida no Brasil. Segundo a pasta, a aplicação da vacina será feita em todos os idosos acima de 70 anos e os imunossuprimidos. Mas Wilson, o que são os imunossuprimidos? São aquelas pessoas com baixa imunidade. Por exemplo, pessoas que estão, fazendo quimioterapia, que a sua imunidade está baixa. Essas pessoas terão também a prioridade. A recomendação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde afirma que os pacientes imunossuprimidos devem ser vacinados preferencialmente quando a doença estiver controlada ou em remissão. E a expectativa é que essas doses sejam enviadas aos estados a partir de 15 agora de setembro. Esse é o assunto para a médica doutora Luciana Pacheco, infectologista, no quadro Explica Pra Gente aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, que está no ar. Muito bem, esse é um assunto que foi bastante debatido, né? E ficaram muitas dúvidas pairando, né? Essa vacina, a terceira dose, por que está sendo tomada a terceira dose? Então, porque a vacina não serve, porque fica fraca e tal. Vamos saber de quem realmente entende. Doutora Luciana Pacheco, infectologista, mais uma vez, bem-vinda aqui ao nosso Fenômeno Fica Alerta, no Explica Pra Gente trazer a informação precisa de quem realmente está dentro do processo e conhece. Doutora Luciana, primeiro, boa tarde, muito obrigado mais uma vez. As pessoas começaram a discutir sobre a questão da terceira dose e passaram para a cabeça de algumas pessoas que a terceira dose, se ela vai existir, é porque a vacina não é eficaz. Não é bem assim, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Wilson Júnior. Boa tarde a todos os telespectadores. De fato, é muito triste essa onda de fake news, né, que continua acontecendo no meio dessa pandemia. E toda semana parece que a gente tem uma novidade diferente, né? Verdade. Então, agora, com relação à terceira dose. E, de fato, a gente sabe que quando as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão perdendo a sua capacidade de responder a medicamentos e também às vacinas. Então, a gente chama isso, cientificamente, imunossenescência. Ou seja, envelhecimento da imunidade, que é comum, não é uma coisa que se descobriu agora, já se sabe, com relação a vacinas. E essas pessoas idosas, elas são as pessoas mais propensas a terem a forma mais grave da Covid, né? A terem a necessidade de ser hospitalizadas, os óbitos acontecem mais nessa faixa etária. E também nos imunodeprimidos, esses que você citou, as pessoas que fazem uso de quimioterapia para tratamento de câncer, as pessoas que usam medicamentos como corticoide em doses muito altas por muito tempo para tratar suas doenças que já têm, por exemplo, reumatológicas, as pessoas que foram transplantadas de um órgão também, porque também usam essas medicações, então elas são pessoas mais propensas a terem formas graves da doença. E o vírus, ele não é tolo. Ele quer continuar, a gente está brincando com ele, a gente não, né? A maioria das pessoas, muita gente está brincando com ele, achando que ele é tolo, mas ele não é, ele fica produzindo essas variantes que mantêm a doença no nosso meio, então a gente fica transmitindo. E essas variantes, elas invadiram alguns, começou na Índia, né, essa variante Delta, ela começou na Índia e depois ela invadiu, por exemplo, a Inglaterra, os Estados Unidos, agora muito intensamente, até Israel, onde uma grande parte da população já estava vacinada com as 2 doses e com a vacina Pfizer, que foi a utilizada em Israel. Então, se começou a perceber que as pessoas, mesmo vacinadas com as 2 doses, independente de vacina, é bom que se diga, independente se tomou Coronavac, se tomou AstraZeneca, se tomou a Pfizer, como é o caso de Israel, elas começaram a se infectar, porque a variante está circulando e nem todo mundo está vacinado e nem todo mundo está se protegendo. Por exemplo, Israel, eles liberaram o uso da máscara. Então, quem tinha contraído a doença passou para quem mesmo estava vacinado. E aí eles começaram a fazer estudos mostrando isso, que a partir principalmente dos 70 anos, os índices, a produção de anticorpos protetores
diminuiu muito quando comparou com aqueles primeiros estudos iniciais. Então, as pessoas tomaram a primeira dose, fizeram a dosagem de anticorpo, e aí, ao longo do tempo agora, esses anticorpos foram dosados, isso em estudos experimentais, né, estudos científicos de boa qualidade, e aí se verificou que houve uma redução da proteção. E com o aparecimento da Delta, como aconteceu nos Estados Unidos e já está acontecendo no nosso país, principalmente no Rio de Janeiro, em Goiás, no Paraná, o governo resolveu, baseado nesses estudos, não é achismo, é estudo científico, baseado nesses estudos, o governo resolveu, junto com outros países, como também essa mesma coisa está acontecendo, usar uma terceira dose, que é para fazer com que o nosso organismo lembre daquele vírus e produza uma outra resposta para proteger dessas formas graves, das hospitalizações e dos óbitos. Perfeito, doutora, muito bem, bem explicadinho e didático, parabéns, não é à toa que é professora, muito bem. Vamos lá, tem pessoas fazendo perguntas também, tem aqui um telespectador que quer fazer a pergunta, vamos ouvir. Então, doutora, deixa eu ver, quem faz a pergunta pode soltar. Olá, meu nome é Rafaela Chagas, sou acadêmica do curso de odontologia e eu gostaria de saber com relação à aplicação da terceira dose da vacina, que já está sendo programada em alguns estados, se a prioridade é vacinar os idosos ou algum outro grupo com comorbidades também serão incluídos? É isso mesmo. Nesse primeiro momento, a orientação do Ministério é vacinar idosos acima de 70 anos, independente da vacina que tenha tomado anteriormente, e os imunodeprimidos, como foi falado, né? As pessoas que fazem uso de quimioterapia, as pessoas que fazem uso de corticoide em alta dose, os transplantados, pessoas que têm doença de baixa imunidade inata, né? E pessoas que têm HIV com uma dosagem de células CD4 baixa, também são as pessoas que vão, nesse primeiro momento, usar esse reforço. Muito bem, doutor. Está mais do que explicado e desmistificado, tirado as dúvidas, então, e acabamos com aqueles fake news de invenções disso. Não, vai ser terceira dose, é por isso, que a vacina não é boa, não é? Ao contrário, está explicadíssimo de quem entende. A senhora explicou muito bem explicadinho. A senhora explicou para a gente. Isso, Júnior. A vacinas, ao longo do tempo, ela tem mostrado reduzir o número de internações, o número de óbitos, o número das formas graves. Tanto é que no nosso país a gente passou de 2 mil casos por dia para menos de 1.000, né? 3 mil casos para menos de 1.000 casos por dia de morte por Covid. Então, isso por quê? Não houve nada diferente, não houve nenhuma droga aí que se usou para tratar esses pacientes que fizessem uma diferença tão grande, se não for a gente pensar que foi a vacina mesmo que tem protegido. Acontece que a vacina não protege 100%, a gente já cansou de falar isso também. Então, não há dúvidas que a vacina reduz e salva vidas, reduz o número de casos e salva vidas, mas existem esses detalhes que a gente está aprendendo ao longo da doença, né, da pandemia, como fazer esses estudos feitos não só no Brasil, como em várias partes do mundo. A Fiocruz fez um estudo com 57 milhões de pessoas vacinadas. É um estudo maravilhoso, lindo, que mostra exatamente essa redução da resposta com a idade, que é natural. E como a gente sabe que Covid pode matar idosos, por isso é a necessidade dos reforços. Perfeito, doutora Luciana, mais uma vez, muito obrigado, boa tarde, e até um próximo explica pra gente aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Boa tarde, boa semana, saúde.